Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva e nós vamos falar de muita coisa sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Meus amigos, eu vou pedir para vocês ficarem ligados, né, se possível acompanhar o nosso conteúdo até o fim, porque olha só, a gente vai falar sobre a nova camisa do Vasco da Gama, a camisa número 1, né, a camisa preta de jogo, né, a semana inteira, videozinhos aí, coisa e tal. Eu não quis ficar falando, né, porque o mais importante ainda não tinha sido divulgado de fato, né, já tinha vazado as imagens ali, mas agora é oficial. A gente vai falar da camisa nova do Vasco da Gama, vamos falar aí de uma situação envolvendo a capa e o Vasco, vai vir novidade também por aí. Vamos falar sobre o Ryan, que pode desfalcar o Vasco por mais ou menos um mês, eu vou explicar para vocês, e a questão também que ele pode deixar o Vasco da Gama. Vamos falar sobre o atacante Brenner, o empresário dele já foi taxativo ao ser perguntado sobre a situação do centroavante brasileiro que atua na Itália. Vamos falar também sobre o Brian Rodrigues, atacante uruguaio que está jogando lá no México. O Vasco tem interesse na contratação dele, eu vou atualizar vocês essa situação aí. Vamos falar também sobre Felipe Coutinho. Vamos falar também, é claro, sobre o amistoso entre Vasco da Gama e Montevideo Wanderers, que vai acontecer lá na Arena das Dunas em Natal. E vamos falar também do jogador chileno Matias Sepúlveda. O Vasco estaria negociando com esse meio-campista, clássico camisa 8. A gente vai falar de todas essas situações muito importantes, vamos atualizar vocês. Então é o seguinte, eu peço para você que ainda não é inscrito, clica no botão aqui abaixo, é de graça, não paga nadinha, inscrever-se. Deixa também o seu joinha, né, o famoso gostei, compartilhe o nosso vídeo aí para dar uma força para o nosso canal, né. Dito isso, já logo de cara eu já peço para você que está nos assistindo nessa manhã de sabadão, né, já peço para que Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, respeitando sempre a sua crença, a sua fé, a sua religião. Tudo de bom para todos nós. Ótimo final de semana para você que vai trabalhar, para você que vai estudar, você que vai ficar em casa. Ótimo fim de semana, que merecidamente para quem ralou a semana inteira chegou, e para quem vai ralar também é hora de trabalhar. Então tudo de bom para todos vocês. Bom dia e vamos embora que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, é isso aí. Mais uma vez, bom dia e alegria. É sabadão na colina, sabadão, meus amigos. Vamos falar então do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Meu amigo e minha amiga, nesse final de semana, viu? Mundial de Clubes da FIFA a todo vapor, time brasileiro aí disputando as oitavas de finais, né? E o Vasco da Gama treinando, né? Treinando, se preparando, não para o Mundial, infelizmente não, se preparando para a Conmebol Sul-Americana. A gente tem compromisso já daqui a alguns dias e também já nos preparativos para o amistoso diante o Montevideo Wanderers, né? E preparativos também não só dentro de campo
mas também fora dos gramados, mais precisamente na diretoria, na parte executiva, administrativa do nosso Vasco da Gama. Novo diretor de futebol, Admar Lopes, o português recém-chegado no Brasil, já trabalha e trabalha muito na missão única e exclusiva de reforçar o nosso elenco nessa próxima janela de transferência, junto com a nossa diretoria. Fernando Diniz trabalhando em dobro, seja no gramado com o nosso elenco, ou seja também em quatro paredes, o tempo todo se reunindo com a comissão técnica e a diretoria, mapeando, indicando, buscando reforços também para o nosso gigante da colina. Então tem várias situações acontecendo no Vasco ao mesmo tempo. A gente vai abordar tudo isso aí, mercado da bola, situação do nosso time dentro de campo. Já já a gente vai falar disso. Antes da gente começar a falar da parte esportiva do nosso clube, eu quero deixar uma nota triste, viu? Uma nota triste. Vamos precisar aí da fé de todos nós, torcedores do Vasco, porque é o seguinte, o nosso querido Giovani, né, ex-jogador, ídolo com a camisa do nosso Vasco, o nosso querido Pequeno Príncipe, ele foi internado nessa última quinta-feira, dia 26 de junho, tá, meus amigos? Após uma parada cardiorrespiratória. Ele está numa UTI, unidade de tratamento intensivo, e o estado dele neste momento é grave, tá, gente? Isso mesmo, o estado de saúde do Giovani é grave. Ele que passou por sérios problemas de saúde há poucos meses, vinha se recuperado, voltou para casa agora nessa última quinta-feira, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Neste momento ele está internado numa unidade de tratamento intensivo e o estado de saúde dele é considerado grave. Então peço para você, torcedor e torcedora do Vasco da Gama, e para você também que não torce para o Vasco, mas que nos acompanha, quando você for falar com Deus, for falar com o Papai do Céu, coloque na sua prece, aí, na sua reza, na sua oração, para que Deus dê saúde, né, e força para o nosso querido Giovani, para que ele consiga se recuperar e voltar o quão breve para a sua família. Fica a notícia para vocês, uma notícia triste, tá, gente? A título de informação. Ficam meus sentimentos também aqui, né? Eu, Álvaro Silva, do canal Vascaíno desde sempre, estamos aqui na torcida para que dê tudo certo com o nosso Pequeno Príncipe. Meus amigos, agora vamos falar de lançamento, né? Porque o Vasco, logo nas primeiras horas dessa sexta-feira, de ontem, né, já fez aí o anúncio oficial da nossa nova camisa Number One, camisa número 1. E olha, eu gostei, alguns amigos, né, torcedores do Vascão não gostaram, outros gostaram, eu achei legal. Gostei da camisa, eu tô curioso, eu não lembro, acho que eu não reparei se o número vai ser todo branco, né, o tamanho do número e coisa e tal. Eu só acho que poderia ter a faixa preta atrás da camisa. Eu particularmente gosto muito quando a gente tem a faixa branca, né, transversal, a faixa na frente e atrás. Mas eu gostei bastante da camisa. A gente vê que tem uma gola em V, eu achei bem legal o acabamento da gola, né, ainda tem uma outra gola polo por cima. Pelo design da camisa observando, me parece que deve dar para dobrar a gola para dentro, deve dar para usar a camisa de duas formas, ela com gola polo ou com gola normal, a gola V. Né, me pareceu isso, eu achei bem interessante. O Vasco teve uma camisa com uma gola parecida com essa lá em 2016, se eu não me engano, naquele bicampeonato carioca da Umbro, que era uma camisa da Umbro com a gola polo, mas dava para dobrar para dentro, a camisa preta, dobrava para dentro e a gola ficava normal. E aí se você quisesse usar a polo, você tirava ela, dobrava para fora, ficava a gola polo. Eu até fiquei chateado que essa camisa me roubaram no varal. Roubaram no varal da minha casa, eu fiquei muito chateado. Mas enfim, essa camisa de agora, de 2025, é bem bacana, eu gostei. Tem gente falando assim, não tem nada demais, não tem nada de diferente. Olha, meus amigos, tem sim, viu? Tem sim, eu achei que tem sim. Vamos lá. Primeiro detalhe é a gola, né? A gente bate o olho, a gente já vê que tem esse detalhe diferente na gola. Uma gola V em detalhe branco na parte de baixo e uma gola polo preta por cima. Outro detalhe também que ela tem, essa camisa, ela tem escrito em toda ela 1898, né? Claro, o ano de fundação do nosso gigante da colina. Parece que é meio reflexivo, né? Quando bate ali uma luz, né? Parece que fica refletindo 1898. Eu achei interessante isso também. Uma outra coisa, muita gente não está reparando, a cruz de Malta é diferente, né? A cruz de Malta que está sendo usada nessa camisa nova do Vasco, ela não é igual a que está aqui na minha blusa, né? Também não é igual a que está aqui atrás de mim na parede,
né? Ela é a Cruz de Malta que hoje, atualmente, é a Cruz de Malta oficial do Vasco da Gama Associativo. A mesma Cruz de Malta, inclusive, utilizada no nosso time de basquete, o nosso R10 Score Vasco da Gama. Eu achei interessante esses detalhes aí. A gola, né, o 1898 e a Cruz de Malta num formato diferente e a faixa também um pouco mais estreita, né, um pouco mais fina, já seguindo mais ou menos o padrão da camisa número 2, que foi lançada primeiro, né, há algumas semanas, a camisa branca, né? Então eu particularmente gostei, achei legal. A informação que nós temos é que o sócio torcedor terá direito a 10% de desconto na compra dessa nova belíssima camisa do nosso Vascão da Gama, tá, gente? Isso mesmo, o sócio torcedor terá direito a 10% de desconto. Uma outra informação que nós temos, que nós apuramos junto aí ao @ Matheus Gilbert, né, o jornalista Matheus Gilbert, e também o Bruno Murito, tá, meus amigos? A informação é de que o Vasco, juntamente com a Capa, né, ambos trabalham juntos para haver um último lançamento especial nessa passagem, pelo menos neste momento da Capa, né, aqui no Vasco da Gama, tá, gente? Isso mesmo, esse lançamento aí vai contar com peças icônicas da história do Vasco da Gama ao longo desses anos todos que a Capa foi fornecedora do Vasco. Então vão haver camisas ali fazendo alusões de momentos históricos do nosso Vasco da Gama. Camisa de jogo, número 1, número 2, né? Então vamos ficar ligado até o fim do ano, acredito eu. Minha opinião, tá? Acho que deve ser ali para agosto, setembro, normalmente acontece o lançamento. Normalmente é quando acontece o lançamento da camisa número 3. Acredito eu que por aí deve acontecer esse lançamento aí dessa coleção de despedida, né? Vai ter uma coleção de despedida com peças icônicas da Capa junto com o Vasco, nessa parceria já de longa data aí, tá, meus amigos? Então eu achei legal, acho legal o uniforme da Capa, é bonito, tá? É uma pena que a qualidade do material ela é boa, mas poderia ser melhor pelo preço cobrado na camisa, mas o designer em si é legal, é bacana, a Capa sempre vestiu muito bem o nosso Vasco da Gama. O que não tá dando, não tava e não dá também, ainda continua não dando, né? É pro Vasco ficar subserviente, aceitando aí 600 mil reais por ano, mais o royalty, mas isso aqui, pegar 1.200.000 só por ano, mais royalty, sinceramente não dá para um clube do tamanho do Vasco receber apenas isso. Então isso que ficou insustentável. Com isso, o Vasco foi ao mercado, diversas fornecedoras procuraram também o Vasco para ser patrocinadora do nosso gigante. O Vasco teve conversas muito adiantadas, encaminhadas com a Puma, chegou a ter sondagem da Mizuno. O Vasco teve conversas com sondagem da própria Umbro, né, da Under Armour, entre outras marcas, né? E surgiu agora a Nike, já desde o ano passado, na verdade, a Nike, né, já está acertada com o Vasco, está encaminhada ali, já tem um pré-contrato assinado, né, faltando ali mínimos detalhes para a Nike já ser fornecedor do Vasco a partir do ano que vem. Inclusive a Nike já está trabalhando já nessa produção do enxoval, né, do Vasco da Gama para a temporada do ano que vem, de 2026. Fica então o registro, lançamento da camisa número 1. Teremos antes do fim desse ano outro lançamento de uma coleção especial de peças icônicas, né? E a partir do ano que vem o Vasco aí firmando parceria com a Nike. Meus amigos, perdão pela tosse, bora aqui dar continuidade. Eu quero falar com vocês agora sobre o mercado da bola, se tratando do Ryan, tá? O Ryan pode desfalcar o Vasco por mais ou menos um mês, isso mesmo, 30 dias. Calma, calma, não é lesão, tá? Não é nada sério, muito pelo contrário, é coisa boa para o jogador, né? O Ryan está prestes a ser convocado para disputar o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira. Caso essa convocação aconteça, que acredito eu que provavelmente vai acontecer, o Ryan vai desfalcar o Vasco por mais ou menos um mês, né? Por um lado, pode ser muito bom ele jogar esse Mundial, fazer gols, dar assistência, se valorizar, fazer vitrine para o futebol europeu ainda mais.
mas pode ser ruim, porque se ele não jogar bem no Mundial Sub-20, além dele não fazer a vitrine para si próprio lá na Europa, ainda atrapalha o nosso gigante, que desfalca o nosso time, mas o garoto não tem culpa, né? Ele tá jogando bola, né? A seleção Sub-20 deve convocar ele, né? O Ramon Menezes deve convocar o nosso cria Rayan Vitor, né? Que aí vai complicar a vida do Fernando Diniz, né? A gente vai ter que colocar ali outro ponta direita. A vantagem é que o Adson já voltou, né? O David também tá voltando, o Guilherme Estrela tá voltando, né? Mas ainda assim é um desfalque, claro, se o Rayan deixar o Vasco aí para disputar esse Mundial de 30 dias, porque agora que o menino tá desabrochando, tá conseguindo performar, tá conseguindo jogar em alto nível, né, tá conseguindo fazer com que a torcida do Vasco não vai mais ele, mas sim aplauda, né? Então vamos torcer aí para que tudo dê certo pro Rayan. Se ele ficar no Vasco, que ele jogue muito bem, se ele for convocado, que ele jogue bem também, porque é sempre bom, porque vai ajudar o Vasco. Meus amigos, além dessa história envolvendo o Rayan, desse possível desfalque de um mês, é o seguinte: clubes na Inglaterra e da Turquia estariam preparando aí propostas para tentar tirar o Rayan do Vasco da Gama nessa janela de transferências. A gente sabe que o Brighton já teria também sinalizado o interesse, o Tottenham já fez sondagem, né? Outros clubes já demonstraram interesse, até o Nottingham Forest ali já andou observando de longe a situação do Rayan. Como assim, ó, o Nottingham Forest? Através do Botafogo, do John Textor, né? Aquela sondagem aqui, coisa e tal, faz de conta que é aqui, mas é lá, faz de conta que é lá, mas é aqui. Então, assim, o Rayan vem despertando interesse, né? Vamos ficar ligado nisso aí, porque ele pode realmente jogar bem esse Mundial aí com a seleção brasileira e acabar sendo vendido já nessa janela. Ou não, ou de fato ficar no Vasco, né, até o fim da temporada, e quem sabe lá no fim do ano o Vasco conseguir amarrar essa venda. Tem gente já falando, ah, mas o Rayan é isso, o Rayan não joga bola, deixa ele embora, que não sei o que. Gente, ano passado eu falava isso também, eu não queria ele no Vasco. Agora, esse ano, ele já está se mostrando um jogador totalmente diferente do ano passado. Ainda mais após a chegada do Fernando Diniz. Então, acho que dá para dar um voto de confiança agora, neste momento, com o Fernando Diniz, porque a gente acredita que ele pode atingir assim, o seu ápice técnico com a camisa do Vasco. É novo, tem muita lenha para queimar ainda. Meus amigos, se tratando agora do atacante Brenner. O diretor de futebol da Udinese, informação que veio diretamente da cidade de Udine, na Itália, Gianluca Nani, isso mesmo, Gianluca Nani afirmou que Brenner permanecerá na Udinese. Palavras, então, do diretor de futebol da Udinese, Gianluca Nani, tá? O atacante Brenner, brasileiro, revelado na base do São Paulo, também com passagem pelo Fluminense, atualmente lá na Itália, permanecerá na Udinese, tá, gente? Então, palavras do próprio diretor de futebol lá do clube italiano. A informação veio do Carlos Bebet. Então, fica a informação, a situação envolvendo o Brenner complicou. Pode ser que dê negócio ainda? Pode ser, mas neste momento complicou, deu uma complicada essa parada aí envolvendo o Brenner, tá? Agora, se tratando de Brian Rodrigues, isso mesmo, a informação que nós temos é que o Vasco ainda não desistiu da contratação do Brian Rodrigues. Informação vinda lá do México. A informação vinda lá do México nos dá conta de que o América do México está pedindo 8 milhões de dólares para liberar o Brian Rodrigues, ponta esquerda uruguaio, da seleção uruguaia, de 23 anos. Tá? 8 milhões de dólares. Hoje, mais ou menos, aí, a 5,50 mais ou menos o dólar, na cotação aqui no real, vai dar na casa de 44 milhões de reais o valor que o América do México estaria pedindo para liberar Brian Rodrigues. E esse valor envolve 80% dos direitos econômicos, o antigo passe do jogador. Então, por 8 milhões de dólares, o Vasco pode comprar 80% dos direitos econômicos do Brian Rodrigues. E esse pagamento pode ser feito em 4 parcelas diluídas em 2 anos. Em cada parcela pagando em 6 meses. Paga a primeira, depois de 6 meses paga uma nova parcela e assim sucessivamente. Então, daria para o Vasco fazer aí uma composição para contratar o Brian Rodrigues da seguinte forma: 8 milhões de dólares, trazendo para a cotação mais ou menos de hoje, uns 44, 45 milhões de reais.
dariam 4 parcelas de 11 milhões de reais, ou seja, a cada um ano o Vasco teria que pagar ao América do México 22 milhões de reais. A pergunta é, passando por um momento de recuperação judicial, passando por um momento de incerteza financeira, envolvendo a folha salarial dos jogadores, existe uma insegurança na diretoria do clube hoje, um certo medo do clube não conseguir arcar com os compromissos mensais da folha salarial do clube até o final do ano. Então, já que existe esse certo risco, da onde é que o Vasco vai arrancar até o final do ano 11 milhões de reais, vamos colocar aí, para pagar a primeira parcela do Brian Rodrigues? É dinheiro, é uma grana, né? 4 parcelas ficou bem salgado, 11 milhões a cada 6 meses. Para um clube que está em recuperação judicial, é muito dinheiro. Se o Vasco não tivesse em recuperação judicial, tivesse tranquilo na praça, tivesse mais devendo metade do que deve hoje, por exemplo, daria para contratar ele. Faria ali um parcelamento, ou pegaria um empréstimo ali com alguma financeira, alguma coisa, pagaria um jurinho ali, que estava lá no América do México, depois, enfim, dá para fazer várias formas de negócio, né? O Vasco tenta uma forma que fique melhor, de repente colocando algum jogador nessa composição, mandando algum garoto da base, algum jogador que esteja se destacando, para trazer o Brian Rodrigues para ter que gastar menos. Agora, do contrário, o Vasco vai ter que desembolsar aí 8 milhões de dólares, pagando em 4 parcelas, no intervalo de 6 em 6 meses, aí, mais ou menos 11 milhões de reais. Agora, por outro lado, jogador de apenas 23 anos, de seleção uruguaia, provavelmente deve ir para a Copa do Mundo no ano que vem, e o Vasco vai adquirir 80% desse valor, né? O Vasco tenta também, além de uma composição, o Vasco tenta também baixar o percentual, né? Por exemplo, ao invés de adquirir por 8 milhões de dólares 80% dos direitos econômicos, de repente pagar menos e, sei lá, adquirir 70%, 60%, 50% dos direitos econômicos. Também poderia ser uma boa. Gastaria um pouco menos, teria um pouco menos do percentual do direito econômico, mas traria o jogador para vestir a camisa do nosso gigante. Então vamos ficar ligado, o interesse ainda existe, as conversas vão e voltam, só que o Vasco esbarra nessa questão desse parcelamento, nessa questão financeira, né? O Pedrinho já falou N vezes que o clube não vai fazer loucura financeira, então vamos torcer para que haja uma engenharia financeira, de repente apareça alguma parceria, ou o Vasco consiga amarrar a venda de algum jogador da nossa base. Agora, no meio do ano, de repente a gente não sabe, vai que o Luiz Gustavo acaba sendo vendido para a Europa, ou talvez o Ryan, não sei, acredito que não deve ser vendido agora, mas algum jogador for vendido neste momento, que o Vasco arrecadar pelo menos aí 20 milhões de reais, por exemplo, aí já consegue trazer o Brian Rodrigues, aí já dá lá a primeira parcela para o América do México de 11 milhões, consegue fazer um outro investimento para trazer um outro jogador para repor, né, na posição que algum jogador deixar o Vasco, né, aí de repente dá. Agora, se não sai venda de jogador, que aí não vai entrar dinheiro novo, né? Aí eu acho que vai ficar um pouco complicado. Apesar que já tem outras dívidas, tem uma série de situações também. Tá, meus amigos? Então fica aí para vocês o registro do Brian Rodrigues. Se tratando do Felipe Coutinho, tá? O Felipe Coutinho, o Vasco tem um amistoso no próximo dia 5. E o Vasco pretende renovar com o Coutinho até o dia 7. Então pode ser que o Coutinho não jogue no dia contra no dia 5 contra o... Meu Deus, gente, agora fugiu o nome. Os Wanderers lá, né? O Montevideo Wanderers do Uruguai. Pode ser que ele não enfrente por uma questão contratual, mas isso aí é o de menos, tá? O Vasco tá buscando o mais rápido possível aí sacramentar essa negociação com o Aston Villa e também o Felipe Coutinho para renovar esse empréstimo, pelo menos no mínimo, até o fim dessa temporada. Mas a ideia do Vasco, na real, é renovar até o meio do ano que vem, por mais um ano, o vínculo aqui com o nosso gigante da colina, tá, meus amigos? Já que eu falei do amistoso, né, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para Vasco e Montevideo Wanderers. Esse jogo que vai acontecer lá na Arena das Dunas em Natal. O anel superior já está lotado da Arena das Dunas, todos os ingressos já foram vendidos e mais uma carga está sendo colocada à disposição do torcedor do Vasco para esse amistoso entre Vasco da Gama e Montevideo Wanderers.
Meus amigos, dito tudo isso, vamos falar agora do nome mais quente que surgiu aí nessa noite de sexta-feira aí para sábado, que é o nome do atacante, do meia, né, do meio-campista, na verdade, né, o meia central, camisa 8, né, Matías Sepúlveda. Isso mesmo, gente, eu tô falando do jogador Matías Sepúlveda, que é chileno, tem 26 anos, 1,86 m de estatura, joga como meia central, como meia esquerda e também como lateral esquerda, é um jogador polivalente. Está avaliado no Transfer Market por 1 milhão de euros, ou seja, 6 milhões de reais. Ele está jogando atualmente na Universidade de Chile, né? Desde janeiro de 2024. Ele tem contrato com a Laú até dezembro de 2026, então tem mais 1 ano e meio de contrato com a Universidade de Chile, tá, meus amigos? O nome do Matías Sepúlveda surgiu porque o @palco do esporte tá afirmando que o Vasco estaria negociando a contratação do Matías Sepúlveda, tá? Isso mesmo, o @palco do esporte tá afirmando que o Vasco está negociando com o meio-campista chileno de 26 anos. Ele foi revelado lá no O'Higgins do Chile, jogou 93 jogos, anotou 5 gols e 5 assistências. Depois ele foi para o Audax italiano, também no futebol chileno, foram 68 jogos, 7 gols e 6 assistências, 13 participações em gols em 68 jogos, estou falando de um volante, viu, gente? Né, um meia, né, um camisa 8. E agora na Universidade de Chile são 56 jogos, ele já tem 5 gols e 6 assistências. Então a gente observa que o Matías Sepúlveda, ele apesar de ser um jogador novo, não é tão novo, já é um jogador maduro para o futebol, mas está bem longe também de estar velho. Está no seu ápice aí físico, né? Melhor idade ali, dos 20 aos 27, 28 anos, ele está com 26 anos, o meio-campista chileno, tá, gente? Na temporada 24-25, ele jogou, deixa eu ver, ele jogou 12 jogos, anotou 3 assistências e sofreu apenas 2 cartões amarelos, tá, gente? Ele chama atenção porque ele faz o papel de meia pelo lado esquerdo, papel ali que faz hoje o Nuno Moreira, né? Faz o papel também de lateral esquerdo e faz o papel de meio campista, que é o papel que faz o Jair, o papel que faz o Paulinho Paula, o papel que faz o Tietê, né? O papel que faz também ali o Juan Esforza, né? Matías Sepúlveda, lá do futebol chileno. O valor dele no Transfer Market é um valor baixo, 6 milhões de reais, é um valor baixo, mas por outro lado ele nunca deixou o futebol chileno, né? Jogou em 3 clubes do futebol chileno, o maior clube de sua carreira é o atual, a Universidade de Chile, mas os números dele são interessantes, ele jogando em clube de bem menos expressões e jogando num clube de mais expressão lá no Chile, os números dele se mantiveram ali regulares. O Vasco, então, segundo o @palco do esporte, estaria negociando a contratação desse chileno de 26 anos, tá, gente? Com o Matías Sepúlveda. Aí tem outros nomes aí, né? Que o Vasco tem vários nomes, né? O nome do Samir, do Joaquim Lavega, do Carlos Penha, né? O nome de vários e vários outros jogadores, né? Então vamos aguardar, vamos ver o que o Vasco vai conseguir fazer no mercado aí nessa janela, né? O valor de mercado do Matías, né, do chileno, é um valor legal. A Universidade de Chile tem interesse também em alguns jogadores aqui do elenco do Vasco, como por exemplo o próprio Jean Davi, né? Tem jogadores também da nossa base que podem interessar eles. Então pode ser também que aconteça uma troca de repentemente aí envolvendo o Matías Sepúlveda, tá, gente? Agora que o Dimitri Payet deixou o Vasco da Gama, né, o Vasco aposta em trazer um homem de meio campo que saiba criar, que também saiba marcar quando não tem a bola, ao invés de fazer aquele alto investimento para trazer um camisa 10, uma vez que o Vasco entende que deve renovar com o Felipe Coutinho. Tem também o menino Bruno Zuccarello na base e tem o Guilherme Estrela, que também voltou de lesão. Esses jogadores fazem a função também de camisa 10. Então eu acredito que o Vasco deve estar dando essa, entre aspas, né, leve,
prioridade aí para esse segundo volante, que é um jogador que chega na área adversária, que arma a jogada, mas também que marca, né? Que eu acho que é o caso do Matias Sepúlveda, né? Que estaria então negociando com o Vasco da Gama. Então o trabalho aí do Admar Lopes, né, logo que chegou no Vasco, mapeando e indicando jogadores para vestirem a camisa do nosso gigante da colina. Vamos ficar ligado aí, qualquer atualização a gente traz para vocês aqui no nosso canal para deixar vocês bem informados, tá, meus amigos? Então assim, nessa manhã de sábado, madrugada de sabadão aí, basicamente era isso, sabe? O restante é muita conversa fiada que rola. Basicamente era isso que a gente tinha para falar para vocês, né? A gente falou sobre a situação envolvendo o nosso querido Giovani, que está internado em estado grave após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Falamos também sobre a nossa nova camisa número 1, lançada pela Capa e o Vasco nessa sexta-feira de forma oficial, né? E o Vasco também que vai lançar junto com a Capa até o fim do ano uma coleção de peças icônicas. Falamos da situação do Ryan, que pode ser convocado para o Mundial Sub-20 e pode acabar indo atuar na Europa depois da janela. Falamos sobre o atacante Brenner, que não deve pintar no Vasco, pelo menos nesse primeiro momento. Brian Rodrigues ainda é um desejo da diretoria do Vasco, as cartas estão na mesa, depende do Vasco fazer a sua engenharia financeira para conseguir trazer o jogador para o Brasil. Felipe Coutinho muito perto de renovar o seu contrato com o nosso gigante da colina. O amistoso entre Vasco e Montevideo Wanderers se aproxima e a Arena das Dunas a todo vapor vendendo ingressos atrás de ingressos aí. Vamos ter casa cheia para esse amistoso que acontecerá em Natal. E falamos também que, segundo o @Palco do Esporte, o Vasco estaria negociando com o meia, né, com o meio-campista Matias Sepúlveda, chileno de 26 anos, atualmente na Universidade de Chile. Então essas foram as atualizações, as notícias do nosso gigante da colina dessa noite de sexta-feira e manhã também de sabadão. Eu tô ficando por aqui, eu agradeço o carinho e a audiência de cada um de vocês e a gente se vê a domani, isso mesmo, amanhã, nessa próxima madrugada de sábado para domingo, para deixar vocês atualizados com os assuntos envolvendo o nosso gigante da colina. Um beijo, um abraço para cada um de vocês, um beijo no coração de todos, um casaca e valeu, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!